Disponível no Facebook da Rádio Arquitetura em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Agora 13 horas 51 minutos, tempo nublado aqui na Grande Porto Alegre, depois de uma manhã bastante chuvosa. Agora a chuva deu uma trégua, né? Mas com isso a gente já teve uma queda bem significativa na temperatura. Nesse momento, termômetros marcando 22 graus e 5 décimos aqui na Grande Porto Alegre. Está começando mais um 10 para as 2 aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, também no Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação fica disponível para você ver e aí ouvir depois, né, depois nas plataformas da rádio, no Facebook, no YouTube e também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, com atualizações todas as segundas-feiras. Então, se você está nos acompanhando depois desta quinta, muito obrigado por consumir o nosso conteúdo também nestas plataformas. Programa 10 para as 2, que tem a apresentação das arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing, que hoje irão conversar com a também arquiteta e presidente do Sinduscom Novo Hamburgo, Annelise Gellen Luvison, para falar sobre as perspectivas do mercado da construção civil para 2022. Primeiramente, boa tarde, Dani, boa tarde, Gladys. Boa tarde, pessoal. Estou de castigo em casa. Pois é. E aí, Daniela? Convidou? Convidei. É mesmo? Na terceira pode pedir música, Daniela. Sim, eu já estou escolhendo a minha trilha sonora. Eu ia fazer um humor negro, não vou fazer. Não faço. Boa tarde, Annelise, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Né? Também é ruim. Ok. Tudo bom, Anne? Tudo bem. Bem-vinda ao nosso programa nesse dia lindo de chuva. Lindo. Ai, que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. O dia mais lindo que podia ter hoje era com chuva mesmo, concordo. Eu abri todas as minhas janelas aqui, tem um panorama lindo com essa chuva, dá vontade de tomar banho. Vocês preferem que eu ponha máscara? Não, pode ficar sem máscara, Daniela. Mas como vocês estão aí, Dani? Tudo bem, Anne, assim, sob controle. Tá. É uma gripe, assim, né? Como, sim, contexto. Contexto é gripe. E toda a família, Daniela? Praticamente. A tua filhada fugiu para a praia e se escapou. Ah, que beleza. Tá, e a Íria? Quero saber a Íria. Nós pegamos dela. Entendeu? Ótimo, muito bom. Bom, eu estou ainda... No meu escritório, nós estamos 50%... Não, 53,333% com... Quem é que está, Gladys? A Fran. A Francine e toda a sua família também está de molho. Ô, Dani, mas está em que fase aí da Covid? No meio. A ideia é segunda-feira eu estou liberado, eu acho. Já começa, os sintomas começam a aliviar um pouco mais agora? Está igual, assim, é uma gripe... Diferente da outra vez, né? É bem diferente, nem compara. É uma gripe. Assim, 4 anos atrás eu estaria trabalhando na rua, né? Sim. Agora não dá, mas estamos aí. Mas, Dani, isso não vai nos privar das tuas
as tuas previsões na construção civil. Não sei se a que Nerli hoje quem vai dar a letra é a Anne, não sou eu, né? Ai. As piadinhas infames não precisa, Daniela. É bom a gente alertar a Annelise que ela tem uma mentora aqui no programa, viu, Annelise? Que ela tem alguns poderes, assim. Nossa, não, mas eu tô contando com isso. Eu vim para ouvir a Dani, na verdade. Anne! Foi isso, claro, eu já percebi isso outra vez que eu participei. Então, quando a Gladys convidou, eu pensei, é a minha chance. É ela! Vou lá. Inclusive, tu já veio com uma lista de perguntas para Dani. Claro, isso aqui, ó. Tudo para Dani. Eu acho que eu comecei a tossir e Daniela sai do grupo. Fora a Ionara da arquitetura, a gente já sabe. Nós vamos fazer um programa agora, também especial, na Rádio Arquitetura, horóscopo. Com a Daniela. Previsões. Pra... Já a bola Desculpa, gente, mas vai umas tosse no meio, tá? A chamada do programa é Traga o seu amor em 3 dias, ou o dinheiro que... Boa, né? Vamos lá, meninas. Previsões. Vamos ao que interessa, né? A piada foi muito bem interpretada pela Porta dos Fundos. Uma das melhores para mim. Bom, vamos lá. Tudo bom, Anne? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Semana passada a gente começou a temporada 2022 da Rádio Arquitetura, falando um pouco sobre o que se espera, né, do ano, como é que a gente está vendo essa entrada do ano. Sim. E nada melhor que convidar a Annelise, que está dentro do mercado e agora como presidente, né, da Sinduscom. Para nós é um orgulho, né? Parabéns, Anne. Muito obrigada. Que bacana. Unanimemente escolhida, né? Ansiosamente escolhida. Não é assim, né? Não, ansiosamente escolhida. Vamos dizer assim, esperado, né? Super esperado. Como os colegas dela também puderam esperar. Conta um pouquinho para nós, então, da tua trajetória. Fala um pouquinho de quem tu é para os nossos ouvintes, para a gente fazer uma apresentação aí para nós. Então, tá bom. Bom, eu sou arquiteta, então, formada em 2006, e desde sempre construção teve na minha família, no meu sangue e tudo mais, sempre quis trilhar esse caminho, porque a minha família tem imobiliária e incorporadora, né? Então, eu sou a segunda geração, junto com o meu irmão, como diretores da empresa, né? Então, eu mais pro lado da incorporadora. A minha atuação, então, sempre foi com os projetos, e desde o início, logo após minha formação, comecei a trabalhar nos projetos junto com a Gladys, né? Então, para mim, isso é muito a agradecer, um aprendizado sempre enorme, e espero que siga sempre assim até agora, pelo menos. Né? E aí, então, eu me envolvi mais com o Sinduscom em 2011, 2010, 2011, quando começou um programa sobre a norma de desempenho. Eu entrei para participar desse programa, para aprender sobre isso, e aí fui me envolvendo cada vez mais, e daí acabei, né, me tornando da diretoria. Nós somos um Sinduscom pequeno, ele é o mais antigo do Rio Grande do Sul, é um Sinduscom realmente que tem uma experiência, né, uma tradição, assim, mas ele é um sindicato pequeno, né, das empresas da construção civil daqui, apesar da gente ter muitos afiliados, né, juntar móveis e profissionais da área, tudo, a gente atende só Novo Hamburgo, diferente de muitos outros sindicatos, né, que englobam mais cidades. Então, mas apesar disso, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que sempre foi um sindicato, e isso eu não tenho envolvimento nenhum, é realmente os meus pares que vieram construindo essa história de sempre trazer inovação, sempre trazer mais aprendizado, fazerem projetos né, assim, diferenciados, né, do que vinha sendo feito, e sempre com aquele espírito de coleguismo, de dividir suas experiências, de não ficar escondendo sua obra, suas informações. A gente tem isso, acho que bem forte ali entre colegas, e é muito legal. Então, eu fui sempre querendo participar mais, tive grandes oportunidades de viajar, falar do nosso projeto da norma na época, fazer cursos,
E aí agora chegou a minha vez. Na verdade é isso. A gente também está buscando uma renovação no sindicato, né? Mas como ele é pequeno, com poucos associados, a diretoria realmente acaba circulando ali entre geralmente os mesmos colegas, né? E cada um tem que assumir um pouco, né? Eu vejo muito ponto positivo de estar participando, então eu acho que a gente não pode só usufruir, tem que contribuir também. E aí, então, tenho colegas que entraram, assim, bem motivados comigo para essa gestão, porque durante a pandemia, muitos projetos que vinham sendo desenvolvidos pela gestão anterior pararam, né? E então agora a gente tem que retomar e regredir um pouquinho os projetos, não só de nossa parte, mas muito do poder público, algumas coisas que estavam andando também. Então é um desafio agora a gente retomar nesse novo cenário, né? Bom, eu posso, acompanhando o trabalho todo do Sinduscom, dizer que a Annelise está sendo também um pouco modesta, porque a escolha do nome dela foi muito em função do protagonismo dela, né? Eu acho que ela tem uma atuação com muita responsabilidade perante, né, o sindicato e perante a comunidade de Novo Hamburgo, né? E esse compromisso com a inovação, a Anne levanta essa bandeira há muitos anos. Eu que acompanho ela, sei. Então, o sindicato e toda a cidade de Novo Hamburgo ganha com a Annelise no seu... muito obrigada. Não é uma rasgação de seda. Sim, a gente sabe que o sindicato, o Sinduscom Novo Hamburgo, ele é muito participativo nas questões da comunidade. Então, sim, né, eu acho isso... A gente pode falar isso sem demagogia, porque a gente acompanha isso, né? Sim. O protagonismo do Sinduscom em várias questões do município, né? Legislações, enfim. Uhum. Não, eu acredito que sim, agradeço mesmo as palavras, mas eu também me sinto realmente confiada pelos colegas, porque apesar de realmente serem poucos e terem esse rodízio, né, como eu venho falando, eu tive uma confiança, né, e uma aposta grande que já vinha de anos sendo construída para que eu assumisse. Então, vamos lá, espero cumprir com todas as expectativas, né? Daí, é a primeira mulher... Oi? Quanto tempo é de gestão? São 3 anos. São 3 anos. Sim, bastante. Mas a gente na última gestão já foi assim, a gente está dividindo a presidência. Nós somos um presidente e 2 vices, né? E aí a gente, na metade agora, com 1 ano e meio, o Eduardo Schaeffer, da Mosman, assume, né? E a gente também tem como vice o Alexandre, né, da Scheid. Então, a gente vai fazer essa troca de presidência na metade da gestão. E daí, para a próxima, provavelmente, a gente já é a segunda gestão que a gente está fazendo dessa forma, né? A gente acredita nesse modelo, porque 3 anos realmente é um período mais longo, né? Grande, né? Para se comprometer, né? Exato, porque tem alguns compromissos que é realmente só com a figura do presidente no momento, né? Então, mas o trabalho é bem em conjunto. Isso é uma das coisas que me deu, assim, coragem e motivação para assumir, é que realmente todo mundo pega junto, independente de, não fica tudo na mão do presidente, né? A gente tem algumas coisas que assume, mas realmente a turma ali é bem engajada e estamos juntos nos projetos, né? O nosso vínculo com outros Sinduscoms também, o Vales, o RS, a gente tem um coleguismo legal, né, em especial com o Vales, então projetos em comum, isso tudo nos dá, assim, uma força para a gente criar projetos e tentar realmente fazer a diferença, né, no nosso setor. Annelise, a gente está num período vivendo ainda de pandemia de muitos altos e baixos, né? Uma hora a gente vai, outra hora volta, e ainda há uma incerteza, né? Agora estávamos todos pensando que estávamos indo para o final e tem mais casos aparecendo. Temos aqui 1/4 do nosso programa está com Covid, para a gente ter uma ideia. Verdade. É bullying, hein? 25%. É bullying. Estatística, né? Estatisticamente. Eu quero te perguntar o seguinte, Annelise. Diante de todos esses altos e baixos, quais são os índices que a gente tem hoje da construção civil? O que eles apontam agora para esse ano de 2022? Já dá para
prever pelo menos um cenário a curto prazo aí, semestre, ano? Eu acho que sim, Alexandre. A gente, o mercado da construção, assim, né, e o mercado imobiliário como um todo, ele é um mercado que se adapta facilmente, né, conforme as alterações econômicas que vão acontecendo ao longo dos anos. Ele é um mercado resiliente. Sempre se fala isso porque ele vai se adaptando, né, mas sempre vai existindo. A gente tem algumas coisas que nunca vão mudar, como, pelo menos, né, no cenário que se tem populacional, de déficit habitacional, né, e algumas situações, assim, a gente já enxerga para esse ano que são positivas para a gente. A gente teve crescimento durante a pandemia, né, no mercado da construção, em especial o ano passado, bateu recorde dos últimos anos. Desde 2014 não tinha esse crescimento que se teve, né? E para esse ano também está se apurando um crescimento na faixa de 2%, é o que a CEBIC está informando aí por análise e perspectivas econômicas, né? E a gente vê que provavelmente não vai despontar tanto pelo nosso cenário conturbado desse ano, né? Se talvez a gente não tivesse eleição, Copa do Mundo, Covid seguindo, talvez o crescimento seria maior. Mas com todo esse montante, essa conjuntura que a gente está prevendo para esse ano, realmente a gente tem que pensar num crescimento mais moderado, porque ainda existe uma insegurança das pessoas como um todo em relação ao investimento, né? A gente não sabe como é que vai ser essa questão de juros mais altos, né? E, enfim, a inflação que sobe, são coisas que interferem diretamente. Mas o mercado da construção, ele acaba sempre está sempre consolidado, né? Mesmo com essas alterações, mesmo em época de baixa, porque é uma necessidade e porque não deixa de ser um investimento mais conservador. Sim. Nesse sentido. Então, durante a pandemia teve muito isso também, né? As pessoas voltaram a pensar um pouco em investimentos que assegurassem a sua propriedade, às vezes não ser tão inovador nos seus investimentos, tão arriscado, né? Porque não se sabe muito bem para onde vão as coisas. Então, diferente um pouquinho de outros mercados que são mais sujeitos, né, à volatilidade como um todo dos negócios, assim, a gente vê a construção como uma coisa mais segura nesse sentido. Como é que tem sido, Anne, a absorção da inflação? Que a gente sabe que no ano passado foi muito significativo, né? A inflação nos materiais todos da construção civil, e isso muda, digamos assim, ou pelo menos interfere no cenário de compra e venda, né? A tua previsão, a previsibilidade de uma obra, ela altera completamente, né? E como é que vocês estão administrando isso? Como é que vocês veem esse mercado de componentes da construção civil? Esse ano a gente tem expectativa de que dê uma estabilizada um pouco maior, né? Porque ao mesmo tempo, assim como a gente teve recordes de crescimento ano passado, foi proporcional realmente à questão de aumento de material. O custo dos materiais na pandemia aumentou generalizado em todos os insumos, né? Aço, então, disparou. Então, a gente tem itens que subiram 100%, 150% de valores antes, né, no início de 2020. Então, a gente está sofrendo com isso, mas, ao mesmo tempo, os imóveis acabam refletindo um pouco esse aumento, né? Aumenta o valor do imóvel e a perspectiva para esse ano segue sendo essa. Mesmo sem tanto crescimento, ainda se aumenta um pouco, porque a gente teve aumento muito significativo de material, seguido de aumento de mão de obra, né? A gente voltou a ter os índices de inflação mais altos, então, né, tudo isso se reflete também nas negociações, nos acréscimos de valor de mão de obra. Então, isso tem vindo, assim, aumentando do ano passado para cá, de forma mais significativa. Mas, ao mesmo tempo, o mercado aquecido, né, Anne? Também, sim. Na verdade, assim, a gente tem, para ver se está sofrendo muito ou não, às vezes a gente tem que ver o tipo de mercado, né? Isso. A dificuldade de comprar o material, ela existe para todos, né? A dificuldade de compra, de custo e de prazo, né? Tem um tempo atrás, se fazia compra de aço, tu não sabia o valor que ia ser faturado, porque era o valor do dia, e quando ia ser entregue. Eles davam uma perspectiva, mas tinha que se ajustar. Então, isso tem vários reflexos na construção, como, por exemplo, o prazo de entrega de uma obra, né?
Tu estimava entregar num prazo, mas se o teu aço ou outro insumo atrasasse demais, tu ia ter um elevador, né, ou cabos, enfim, coisas de maior relevância dentro de uma obra tinham um impacto grande no resultado final de prazo. Então, tudo isso começou a ser discutido também, né? E nesse sentido, acho que a Câmara Brasileira, né, da Indústria da Construção, aqui a CEBIC, faz um trabalho bem atuante com todos os sindicatos e com todos os estados, assim, né, trazendo informação, buscando negociações. Então, eles têm bastante interferência no sentido de tentar melhorar, né, até com as políticas públicas para a gente conseguir baixar, enfim, impostos para conseguir absorver. Mas a gente viu que é um mercado que consegue se adequar, né? Então, Santa Catarina, que tinha uma necessidade enorme para, né, lá tem as praias que tem os grandes prédios aqui do Brasil, os arranha-céus, tudo um volume gigante, se uniram, compraram aço da Turquia. Enfim, a gente vê alguns movimentos, né, para conseguir dar conta, afinal de contas, a nossa indústria não estava dando, e até por uma questão de custo, né? Mas a coisa parece que estabilizou um pouco mais para esse ano, assim, né? Mesmo aumentando, a gente não imagina que tenha realmente um pico tão grande. O próprio aço, ele saiu de um preço, ele foi lá para cima, deu uma voltinha, mas não voltou aqui ainda, né? Acho que não vai voltar mais. Não, né? Acho que não. E isso impactou em todo o custo, né? Principalmente o aço, acho que foi um dos grandes vilões, né? Assim, vilões, mas ao mesmo tempo tudo não deixou de acontecer, né? Da mesma maneira. E a gente percebe também, que tu disse que o pessoal comprou da Turquia, né? Também o que o mercado chinês influencia, por exemplo, no aço, né? Daí quebrou lá a construtora, impacta no mundo inteiro. Tudo. Né? A gente viu em todos os setores, né? É impressionante isso, né? Aí a gente vê como a gente roda no mesmo lugar, né? É verdade. Não, e daí, assim, se a gente for analisar o mercado, assim, acredito, assim, que realmente quem tenha penado ou esteja penando realmente fica no mediano, né? Porque altíssimo padrão, esse mercado está muito aquecido. E essa tendência é continuar aquecido pelo que a gente está vendo aí. Grandes lançamentos, né, com valores de metro quadrado mais altos, estão vendendo muito rápido. Então, por quê? Porque o mercado, daí, como produto, se adaptou às necessidades do alto padrão, né? Então, as pessoas já saem de um alto padrão para morar numa outra coisa melhor ainda, que atenda mais a sua necessidade pós-pandêmica, digamos assim, né? Mas segue, porque, né, tem condições de seguir. Então, o alto padrão, realmente, eu acho que não está sofrendo por isso, claro que sim, pelo aumento de preço, mas também aumenta o valor do metro e segue o baile. O padrão um pouco mais, daqui a pouco, popular, que depende de um incentivo, esse sim tem os altos e baixos, porque depende muito daí de política, de incentivo público, né, e, enfim, as taxas para financiamento, mas também vai, né, um mercado que está em expansão e tem que ter, né, a gente precisa desse produto sempre, e sempre vai ter incentivo para ele, a perspectiva para esse ano também é ter. E aí o médio fica ali, né, que é o que a gente mais sente, na verdade, a maioria, né, das construtoras, porque daí a gente, né, está trabalhando com um cliente que tem um potencial de compra, né, que é mais ou menos como o nosso, que é difícil dentro de todos os aumentos que se teve, então a gente sofre um pouco mais, mas, de novo, é um mercado que se adapta. Então, eu acho que a gente, assim, quem tem uma saúde financeira, empresas assim, mesmo sendo menores, a gente vai se adequando, as melancias vão se acomodando, a gente vai se diferenciando no mercado. Acho que isso é uma das grandes oportunidades, é diferenciação, né? Acho que mais do que nunca, a gente já vinha vendo isso dentro do nosso mercado, assim, mas daí mais voltado a espaços coletivos, co-livings, né, muitas unidades com áreas condominiais mais robustas, né, de compartilhamento. Veio a pandemia e isso não, poxa vida, nesse momento já não fez tanta diferença. Não que isso não é o futuro, não, sem dúvida alguma, né? Mas abriu espaço para agora empreendimentos menores. Daqui a pouco as pessoas preferem ter menos unidades, compartilhar menos os espaços, né? E olhar mais para dentro da sua casa. Eu acho que tem uma diferença hoje do cliente que está buscando um imóvel, que ele olha mais para o seu imóvel, para a sua qualidade de vida. Então, eu acho que isso abre
muita oportunidade, tanto para as incorporadoras quanto para projetista em especial, né? Acho que a arquitetura aí está dando um salto nos últimos anos de melhora, e eu acredito que agora os últimos anos, né? Mas esse ano acho que ainda está fazendo bastante diferença e está sendo valorizada de novo, né? Algo que se perdeu um tempo atrás, se tinha... Projeto assinado, né? Projeto assinado, não aquela coisa... Projetos autorais, né? Autorais, não aquela coisa do... Eu sempre fiz assim e deu certo, vou continuar fazendo, aquela coisa repetitiva. Isso está saindo um pouco, né? Cada um quer trazer uma inovação, né? Isso. Então eu vejo muito aí oportunidade, né? Independente do setor, é com essas questões que se diferenciam no mercado, né? Criatividade, tecnologia e tudo mais. E os espaços verdes entrando bastante, né? Muito, sim, né? Sim. Sabe que, só fazendo um paralelo, essa semana eu assisti um filme que eu achei bem interessante, que era dentro de um prédio na França, com as pessoas reclusas por causa do Covid, né? A realidade que todos nós vivemos, cada um na sua, mas foi muito interessante porque ninguém se relacionava até então, né? E aí mostrou a vida de cada apartamento, né? Dentro daquele prédio, dentro daquele contexto, e quando eles tinham que cruzar alguma informação ali em função das regras, e controlando o outro, daí mostrou o perfil de cada um. Aquele cara que é aficionado pelo, assim, de meio neurótico por causa do vírus, o que não está nem aí, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer com isso, que é interessante observar comportamentos, né? Que daí tu observa isso e te dá ferramenta para projetar ou para idealizar um empreendimento, né, novo, né? Como é que as pessoas estão vivendo agora? O que agora é importante, né? Isso aí. E a gente viu a volta das casas muito forte, né? As casas estavam totalmente desvalorizadas. As de rua talvez agora se recuperem, né? Porque estavam dando muito valor. Casa de condomínio com certeza vale em função de uma segurança, né? Sim. Ainda tem mais saída, ou mais valorizada, melhor. Sim. Mas é interessante observar todo esse movimento de mudança de comportamento para poder ter elementos de criação de novos empreendimentos, né? E Exatamente. Vocês que criam para o mercado imobiliário, eu acho que isso é de suma importância, ter essa... Né? Não, ter esse olhar observador. E muito olhar o perfil, as transformações, né, do perfil, né? Antes a gente chamava quarto do casal, quarto, né, dormitório de empregada, a gente já falou isso aqui no programa, né? Mas eu acho que o perfil também das novas famílias, né? Exato. Eu conversando com um corretor, ele disse, a gente está vendendo horrores, mas é tudo trocar 1 por 2, por causa das separações no meio da pandemia. Né? Interessante isso, né? É um dado, né? Curioso, no mínimo. Curioso, mas né? Isso tem grandes interferências, né? Porque, assim, é para os dois lados, né? O que a gente viu, a pandemia acelerou tudo, de todos os setores, tanto faz no aspecto pessoal quanto profissional, acelerou. O cara ia atrair a mulher, né? Ele só atraiu logo. Aí que tá, muitos casais tiveram isso, ou eles resolveram se juntar, ou eles resolveram se separar. Isso a gente viu muito. E aí, nesse sentido, a construção, o mercado imobiliário atende também, né? Porque numa separação, ou resolvemos casar, resolvemos aumentar nossa família, o que a gente teve de crescimento, vamos dizer aí, né? De crianças nascendo, e vocês não têm impressão que muitas crianças, né? Muita gente engravidou, quem nunca imaginava? Crescimento populacional aí nessa pandemia. Então, por isso que eu digo, o mercado imobiliário tem isso, né? A gente sempre está atendendo as novas demandas que surgem. Tem uma situação que são aquele conceito de condomínio cidade, né? Onde eu tenho a impressão, talvez tu possa me ajudar, Anny,
que isso é algo que nunca explodiu muito aqui na região, embora em grandes centros tenha acontecido. E dentro da pandemia eu vi isso com uma certa reserva, porque tu cria uma cidade dentro de uma outra cidade, por pessoas de poder aquisitivo muito alto, que criam um mecanismo social, de convivência social, dentro de um ambiente pretensamente seguro, mas que isola essas mesmas pessoas de uma realidade da vida em comum com todas as pessoas. Isso nunca aconteceu porque a questão não tem uma demanda muito grande para isso? Não, eu acho que, eu não sei se quando tu fala assim, tipo esses bairros planejados que a gente tem, que é como uma cidade, tem escola, tem eu vejo, por exemplo, a pandemia empurrou todo mundo para dentro das suas casas, home office, então eu fico imaginando que as pessoas, quanto mais puderem e menos precisarem sair de suas casas naquele momento, e se tem isso dentro de um bairro planejado, né, mais cômodo e mais seguro no sentido de saúde também, né? E isso é uma realidade aqui no Brasil, tem vários desses aí. Novo Hamburgo não tem, né? Não, Novo Hamburgo não tem, mas vai ter, né? Ali do outro lado da BR, a gente até... Está previsto. Isso, foi aprovado, né? O plano daquela área toda ali. A gente tem algumas, né? Tem Porto Alegre, não é bem Porto Alegre lá, o Gravataí, a gente tem Pelotas, né? Bairros assim planejados. Eu não vejo que tenha muita interferência, Alexandre, porque eles têm uma proporção maior, né? Então, tu estar inserido dentro da cidade ou dentro de um bairro desses, no contexto que a gente viveu, eu não sei se faz tanta diferença, porque eles são grandes de verdade. Então, tu é como uma quadra, só que ele é um bairro planejado. Então, algumas coisas pode ser que funcionem muito melhor nesses locais, porque tu já entra dentro de um padrão, assim, né? Já é tudo pensado do início, então... as coisas já são mais tecnológicas, então em muitas situações talvez isso tenha contribuído de forma positiva para quem mora nesses bairros, né? Embora a gente não tenha muitos ainda com bairros assim cheios, né, morando, tudo mais. Mas eu não vejo que talvez tenha aumentado, não sei se vocês, gurias, percebem alguma diferença maior. Eu, assim, não tinha refletido muito por esse aspecto e pensando assim, não vejo tanta diferença, né? O que eu percebo, tá, é que, assim, ó, muitas pessoas que eu conheço que moravam em Porto Alegre, Novo Hamburgo e outras cidades mais urbanas, no Covid, foram morar nos condomínios na praia. Se sentem muito mais felizes, mas não só pelo aspecto de segurança, mas pelo aspecto também de conforto no sentido... Liberdade, né? Exatamente, não confinamento, né? Levar em consideração que o não estar confinado é um conforto. Sim. Eu acho isso um detalhe importante, né? Faz muita diferença se tu tem um pequeno pátio dentro da tua casa e tu pode botar o pé no chão sem precisar... Não sair de casa faz toda a diferença no lugar que tu tá. Né? O tamanho do teu apartamento, o tamanho... Isso eu acho que a pandemia trouxe, Com que certeza. eu acho que para a construção civil, digamos assim, foi uma necessidade, digamos, que a gente contava por muito tempo. Antes as pessoas valorizavam muito mais os carros na garagem do que o conforto dentro de casa. Claro. E isso mudou, né? Isso é uma realidade que mudou. As pessoas começaram a se dar conta que, bom, se eu vou ficar em casa, quanto melhor for a cadeira que eu sento, né? Quanto melhor for o colchão, quanto melhor for a minha vista, e se eu tiver uns verdinhos, se eu tiver meus temperinhos, quer dizer, a gente começou a valorizar pequenos detalhes, né? Que antes não fazia muita diferença, porque tu saía de manhã de casa e voltava à noite. Isso. Notava isso. Isso foi uma mudança que, de fato, reflete nos projetos que a gente faz, nos empreendimentos que se faz, né? Isso. Voltar muito mais para essa coisa do aconchego, né?
Isso eu penso que é uma mudança grande. Aí que eu vejo a grande diferença, assim, que a gente tem agora, é o benefício pós-Covid, assim, né, o que a gente está enfrentando com essa pandemia é isso, assim, quando a gente estava falando antes de voltar à qualidade de projeto, né, não é só externo, né, a gente está falando de fachada, a gente está falando que as pessoas voltaram a valorizar um pouco mais os fluxos dentro de casa, né, a sua pequena área aberta, ou a possibilidade de trabalhar, fazer um trabalho híbrido, né, tu ter um espaço em casa, acho que tudo isso abriu possibilidade para se valorizar uma boa arquitetura, né? E não interessa o tamanho do prédio, né? Essa semana ainda estava olhando uma incorporadora nova de São Paulo que trabalha só com pequenos terrenos no centro para 10 ou 12 apartamentos, e são apartamentos de metro quadrado alto, né? Não tem garagem, né? Então, porque ele é bem localizado, então abriu novos mercados que talvez antes não teria. Não teria a mínima chance, né, de dar certo. Isso. Então, assim, eu acredito que abriu essa possibilidade e a gente tem que aproveitar muito disso, né? As PropTechs vindo com novas ideias, startups, né? Vinculando tecnologia com uma forma diferente de se viver, e que é tudo que a gente quer, né? Mas sempre, eu acho assim, muito buscando pelo conforto. Né? Então, mesmo que eu não tenha uma área, embora áreas condominiais grandes hoje façam diferença, né? Mesmo que não se tenha isso, mas que a minha casa tenha esse conforto, né? Para eu me sentir bem dentro dela, eu acho que aí vem um pouco disso de ir para a praia, porque ir para a praia foi fácil, porque muitas pessoas já tinham casa na praia, ou sonhavam com uma casa na praia, então é a sua segunda casa que virou a primeira, isso né? Aí. Mas não talvez se desfez da casa na cidade, porque é momentâneo ou não, ou acabou gostando e aí vai ficar, né? Então a gente viu muito isso, mas eu acho que a gente tem um campo bem interessante, e daqui a pouco vai encerrar, né? Então eu acho que essa questão assim, é bem importante a gente valorizar e observar como isso está sendo solicitado nos projetos, né? E também questões de sustentabilidade, que nem a Dani mesmo falou, né? Tipo, agora eu estou em casa o dia inteiro, eu estou vendo o que eu estou gastando de luz. Antes eu saía de manhã e voltava de noite, e eu não percebia isso. Então, né? Esses anseios de tu ter uma vida mais sustentável, de ter uma vida com pequenos prazeres, né? Como a gente sempre fala no condomínio que a gente está fazendo agora, é um pátio muito pequeno. Ele é um pátio pequeno, mas ele é o pátio que te permite ter o pet, é o pátio que te permite a criança com aquela piscininha, né? Ou até uma piscina um pouco maior, ou comer a bergamota no sol. Eu sempre falo da bergamota, porque para nós aqui, né? Eu que moro em casa, assim, ó, pra almoçar, e aí no sol no inverno, comer uma bergamota, uma parreira de grama, olha. Tem uma parreira de uva, que nem lá aqui em casa, os passarinhos comeram tudo, mas... Aquela bergamota azedinha que chega a doer aqui o carrinho. Com sol no pé na grama, assim, no meio daquela parada. Em Novo Hamburgo é uma cidade que as pessoas almoçam em casa, né? Então, a gente ainda tem essa tradição, muita gente. Então, assim, isso faz diferença, né? Então, assim, a gente está entrando em 2022, apesar de saber que não vai ser um crescimento de 7,6 que nem o ano passado, que foi alto, mas ele é um mercado que entra maduro e fortalecido para 2022, né? Mesmo com todas as instabilidades que possam acontecer, econômicas e políticas e tudo mais. Queria fazer uma pergunta para vocês duas até. Vocês acham que a sacada no apartamento, ela volta... Porque, assim, há um tempo nós botávamos sacada para fechar, né? Certo? Sim. Vocês acham que agora a sacada vira sacada mesmo? Olha, a gente gosta de sacada, né, Gladys? Porque nos nossos empreendimentos, inclusive o último que a gente lançou antes da pandemia, entregou, na verdade, né, ali fim de 2019, a gente tem até balcão, assim, é a suíte com balcão para tu poder botar, né, o corpo para fora, assim. Eu acho que faz diferença, sim, eu acho que volta. Eu vi alguns empreendimentos de lançamento com as sacadas maiores, né, que não estavam fazendo antes. Acho que sim. Quando a gente mora em apartamento, é muito importante, porque a tua relação com o mundo exterior é na janela, né? Então, assim, a questão de vista, de conforto, iluminação, ventilação, e tu ter essa possibilidade, ela é bem importante. Muito bem, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela, mandar um abração para nossa querida. Ela que junto
Ela que, junto com a Rafaela Ritter, são as donas da programação da quinta-feira de manhã da rádio. De manhã, hein? Quase. Então a gente manda agora da tarde, Gladys. São donas da tarde. O Alexandre, desde que a gente levou ele para Porto Alegre no churrasco na casa da Rafaela, ele tá nos amores com a Rafa e com a Verônica. Tu vê como ele é barato, né, Gladys? Ele se vende por um churrasco. Ô, Daniela. Que, Alexandre? Não vem com essa frase, tá? Que eu sou barato, que eu sou muito mais barato do que tu pensa. Se tu acha que é barato? Se tu acha que é barato, tu não viu meu preço ainda. Tu fez uma oferta muito grande. Eu acho que você tem duas churras aqui em casa para poder puxar o Alexandre do nosso lado. Manda uma caixa de bombom, o programa vai até as 3. Não, de balas 7 belas. Isso, boa. 7 belas, tá ótimo. Tá chegando no meu preço, 7 belas. Tá vendo? Vou gastar dinheiro em carne, tá louco? Olha ali, ó. Verônica. Verônica, tia quieta aí, Verônica. Verônica, tia quieta. Também, Verônica, muita saudade. Tá, mas só deixa eu deixar uma questão que a gente podia uma outra hora falar. Vou botar só uma. Rapidinho, não, deixa eu falar. Espera, eu tô doente, calma. Não consigo respirar. Respeita. Ai, meu Deus. Respeita meu Covid. Nós temos uma convidada e uma convidada. Mas daí chega, né, Daniela? 3 vezes, então. Não quero. Não, tive duas. Não posso pedir eu entendi. Não, calma. Tá bom. Não, mas um tema que eu acho que uma hora a gente podia falar é sobre os bairros planejados, a recuperação disso, né? Por exemplo, nós aqui, daqui a pouco, o Morro dos Papagaios, o Boa Vista, o Morro dos Papagaios talvez seria o mais apropriado, porque tem casas antigas ali, e o que seria possível fazer, né, uma intervenção urbana, daqui a pouco, falar sobre isso, né, sobre essa... E uma outra sugestão que eu daria é vocês trazerem talvez algum tema de retrofit, que eu acho que é outra coisa que também abriu espaço para isso, né? São Paulo a gente já está vendo prédios grandes, já soube que aí o teu escritório também está estudando alguma coisa, né, Gladys, sobre isso. Sim. E acho que isso também é um tema que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Muito bem, muito grande para isso. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu vou... Pronto, deu para ti, Daniela, tá mutada. Fala. Ele está nos pressionando, senão a gente vai ser demitida do programa. A gente tem que ter pauta muitos tempo antes, entendeu? Então a gente vai ser demitida. Pronto, falei. Tá bom. Quando acabar o programa, eu vou mandar umas mensagens para vocês, umas ideias. Então. E ainda está com bastante tempo esse mês. Mês que vem, 10 dias antes, já tem que estar com a pauta pronta. Tá vendo? A Verônica dizendo que ela botou ela, mas depois ela corrigiu, dizendo que ela vai me levar a ele, né? No Festival da Micro Cervejaria Churrascada que vai ter em Porto Alegre. 250 anos de Porto Alegre, uma grande comemoração lá durante vários dias. E o interessante é que várias micro cervejarias se juntaram para ter o selo 250 anos de Porto Alegre e comercializar. Legal. Além de outras coisas. E ela dizendo que foi apresentado em Porto Alegre o primeiro retrofit do centro histórico. Muito bem, passando a palavra para Gladys, Dani e Annelise para fazer as considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Vamos lá, meninas. Gladys. Annelise, muito obrigada. Sucesso total nessa tua empreitada aí de presidente. Né? Obrigada. Tenho certeza que tu vai dar conta. E vamos fazer mais programas juntos, porque eu acho que é muito legal assim, trazer esses números, né? Eu sei que vocês estão sempre ligados à CEBIC, e também, uma hora dessa, nós podemos voltar ao assunto da norma de desempenho, como é que ela está funcionando no Brasil, se realmente está todo mundo respeitando ou não, se isso melhorou, né? Acho que isso também é um assunto que a gente pode trazer. Muito obrigada, Anne. Tá bom. Dani, né? Viu, Anne, que nós estamos muito preocupados com a pauta, né? Tá rolando um terrorismo aí. A Gládia já falou mais. Ops, Não, eu que agradeço o convite, então, Gladys, Dani, Alexandre, fico bem contente de ter participado de novo. Contem comigo, sim, eu vou ajudar a achar a pauta aí,
Espero ter contribuído um pouquinho. Foi muito legal. E sucesso aí na tua gestão, tá, Anne? Vai dar tudo certo, não? Vai ser legal. Vamos fazer bastante coisa juntos, vocês vão ter que participar, hein? A gente vai promover, mas tem que levar os técnicos juntos. Olha aí. Tamo juntos. Isso aí. Muito obrigado. A nossa convidada desta quinta-feira, Annelise Guellen Luvison, arquiteta e presidente do Sinduscon Novo Hamburgo, que junto com a Gladys e com a Dani conversaram sobre as perspectivas do mercado da construção civil para 2022. Annelise, muitíssimo obrigado. Bom final de semana. Valeu. Igualmente. Vou removendo aqui, agora ficou eu, a Dani e a Gladys, e é claro, né, eu vou remover ela e ficar com a outra aqui para bater um papo. Então, tchau para ti, Gladys. Eu vou ficar com a Dani, que tá dodói. Só porque eu tô doentinha, né? Tá dodóizinha. Oh, não faz assim, não tosse desse jeito, Dani. Tô cuidando bem de ti. Beijo, Dani, te cuida aí, tá? Beijo, tchau, tchau. Valeu, um abração, valeu. E você, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rádio Arquitetura em mais uma entrevista do programa 10 para as 2, agora 14h36. A gente encerra essa transmissão ao vivo, lembrando que esse programa, assim que termina, já fica disponível no Facebook e no YouTube da Rádio Arquitetura e na próxima segunda-feira nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Para você, muito obrigado. Fique com a nossa programação automática.